Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai, o lugar, o canal onde você aprende física pra valer, meu querido aluno. E aí, tudo tranquilo? Você já pensou na ideia de movimento? Muita gente, quando começa a estudar física, percebe que um dos primeiros assuntos relacionados à física é a cinemática, estudo dos movimentos. E é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Vem comigo, vem! Vencer sucesso! Galerinha, a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar de cinemática. A cinemática, ela estuda movimentos, ok? Ela vai remeter a tentar falar sobre os movimentos. Ela não vai explicar o porquê do movimento, mas ela vai falar sobre os tipos de movimento e como que a gente pode fazer algumas previsões nesse tipo de movimento, tranquilo? Mas quando a gente fala de movimento para você, é importante que você lembre de uma palavrinha especial, a palavra referencial. Quando eu falo de movimento, eu preciso sempre pensar que algo está em movimento ou está em repouso se a gente levar em consideração um determinado sistema referencial, uma referência para esse tipo de movimento. A partir daí, a gente pode determinar se há ou não movimento num determinado sistema, certo? Tudo, qualquer medida que você faça, dependerá do referencial adotado, tranquilo? Então, por exemplo, eu estou aqui gravando para você e eu vou ficar exatamente nessa posição. Você acha que eu estou em movimento ou estou em repouso? Claro que milhares de pessoas já fizeram essa pergunta para você e você já até sabe a resposta, né? A gente está em movimento, se a gente tomar qualquer ponto fora da Terra, né? A gente está em movimento junto com a própria Terra, uma velocidade gigantesca, no movimento de translação ou de rotação em torno do próprio eixo. Agora vamos pensar o seguinte, se eu tomar como referência essa luz atrás de mim, eu estou parado. Porque a minha posição referente a essa lousa não muda em função do tempo. Então a gente tem que sempre pensar, você está em movimento? Sempre faça a segunda pergunta, em relação a quê? Certo? Para a gente poder analisar esse referencial. Quando eu falo de referencial para você, a gente também tem a segunda característica, nem tudo pode ser um referencial. É verdade, nem tudo pode ser um referencial. Se eu adotar, por exemplo, um carro em movimento como referencial, esse referencial vai ser meio estranho. Por quê? Vamos supor que você está dentro de um carro, em movimento, e você começa a olhar pela janela e você vê as árvores se movimentando. Claro, você vai ter inicialmente um pensamento de que realmente as árvores estão em movimento, porque você está parado ali dentro. E se eu adotar o veículo como sistema referencial, tá tudo certo. Então olha só o erro que eu estou cometendo. Eu estou adotando um referencial qualquer. Isso não é correto perante a física, porque eu preciso ter um referencial de um estudo aonde todo o sistema, certo, possa observar essa mesma relação. Ou seja, vamos supor que eu vou adotar sempre um referencial inercial. Referencial inercial é aquele referencial que tem total repouso em relação àquilo que a gente está se movimentando, em relação ao sistema. Tá, professor, existe referencial inercial? Não, não existe um referencial inercial perfeito. Porque se eu adotar qualquer ponto de referência, sempre haverá um sistema maior em movimento em relação a esse ponto. Então o que a gente faz? A gente adota como referencial inercial qualquer corpo, qualquer sistema, qualquer objeto que esteja em repouso em relação à Terra. Isso vai poder ser um ponto referencial. Uma placa de trânsito, uma árvore, um prédio, um carro. Cara, N elementos podem ser adotados então como esse referencial, desde que eles estejam em repouso em relação ao sistema. No nosso caso, os nossos estudos são realizados na Terra, a gente vai analisar a Terra como nosso sistema de referência. Quando a gente vai adotar um sistema de referência, a gente tem que prestar bem atenção no seguinte, na relação do tamanho do corpo e o tamanho do elemento de referência que a gente está analisando, certo? Por quê? Porque o corpo em si ele não pode ocupar diversas posições em relação a esse sistema de referência. Ou seja, eu preciso ter um sistema onde o corpo que eu estou analisando seja um ponto e ele ocupa apenas um lugar no espaço. A
A gente pode tomar como exemplo a ideia de um carro em uma garagem e o carro numa estrada. Se eu adotar a garagem como sistema de referência, o carro ao estacionar, ele ocupa diversos pontos nessa garagem. E isso está errado, né? Porque eu não posso te dar com precisão qual que é a posição do carro na garagem. Agora, quando eu vou analisar esse veículo em relação a uma estrada, eu posso dizer exatamente onde esse veículo se encontra na estrada. Por quê? Porque ele tem o tamanho de um ponto referente ao sistema. Então, a gente sempre vai procurar sistemas onde o corpo em análise ocupe apenas um ponto no espaço. Tranquilo? Beleza, gente? Então a gente está falando de cinemática. Cinemática tem a ver com movimento e movimento depende de um referencial para acontecer. Quando a gente fala de movimento, a gente está dentro da física tentando analisar a rapidez com que o movimento ocorre. Ou seja, a gente vai tentar analisar de certa forma como que ocorre esse movimento. Então, toda vez que a gente for analisar, a gente vai partir do pressuposto que existe uma posição inicial, então a gente vai usar sempre essa sigla ISO, posição de origem, ou posição inicial para esse movimento, e esse corpo ele vai descrever o movimento até ocupar uma posição final, certo? Então, o que eu quero observar é o movimento para ele sair dessa posição inicial e chegar a essa posição final. Essa relação, esse trajeto que ele faz aqui, a gente pode chamar de trajetória do corpo ou de espaço percorrido, certo? Então a gente pode dar esses dois nomes, espaço percorrido ou trajetória, certo? Normalmente as pessoas utilizam a menor distância entre esses dois elementos, ou seja, uma reta que une esses dois pontos. Essa reta que une esses dois pontos, a gente vai dar um nome especial para ela, tá? Então ela não é nem o espaço percorrido e nem a trajetória real do corpo. Essa reta aqui, ela assume um nome importante dentro da física, que a gente vai chamar de deslocamento. Então o deslocamento em si, ele é a menor distância entre dois pontos, a reta que une dois pontos, ou seja, a relação entre o espaço final e o espaço inicial. E é normalmente isso que a gente vai estar utilizando para poder fazer os cálculos de movimento desse sistema, certo? Gente, quando eu vou analisar o movimento de um sistema, a gente tem que sempre se preocupar então com essa característica, tranquilo? E o que a física quer medir para você? A física quer medir contigo a ideia de rapidez com que eu faço um determinado movimento. E a rapidez com que eu faço um determinado movimento, a gente chama isso de velocidade, que é o quê? É a variação, toda vez que você vê esse triângulozinho aqui, ó, isso representa variação. Variação do quê? Nesse caso aqui, variação de posição. Então a gente está mudando a nossa posição no espaço. Em função do quê? Para você variar a sua posição no espaço, você tem que passar um intervalo de tempo. Eu não consigo, no mesmo tempo, estar em dois lugares no espaço. Então, há uma variação de tempo para que eu consiga mudar de posição. A partir disso, a gente consegue, então, verificar qual é a rapidez possível que esse tipo de movimento acontece. Como? Eu faço a relação da variação de posição, que é a posição final, menos a posição inicial, dividida pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Exemplo, um corpo sai da posição 20 metros de um determinado lugar e se desloca até a posição 100 metros. Então, qual que foi a variação de posição, ΔS desse corpo? É a final, que é 20, que é 100, menos a inicial, que é 20. 100 menos 20 daria um ΔS de 80, por exemplo, nesse exemplo que a gente está tomando. Variação do tempo. Vamos supor que o tempo percorrido aqui, ele saiu daqui quando o relógio marcava 10 segundos e chegou aqui quando o relógio marcava 20 segundos. Então, a gente tem uma variação de tempo de 10 segundos, que o relógio foi de 10 a 20 segundos. Partindo disso, gente, qual que é a velocidade dele? 80 dividido por 10 dá 8. 8 o quê? Bom, a posição de determinado corpo no sistema internacional de unidades de medidas que a gente já discutiu nesse curso, ele é dado em metros. A variação de tempo no sistema internacional de medidas é dada em segundos. Então, a velocidade desse corpo é dada em metros por segundo, ou seja, 8 metros por
segundo nesse exemplo que a gente está adotando, tranquilo? Vou apagar esse número aqui para a gente não ficar preso a ele, certo? Mas só para a gente ter uma ideia. Só que quando a gente vai estudar cinemática, a gente se depara com problemas específicos. Quais são os problemas? A gente não está habituado a utilizar metros por segundo. Normalmente a gente utiliza quilômetros por hora. No nosso cotidiano a gente utiliza isso. Quando você vai verificar o veículo, o carro do papai e da mamãe, o seu próprio carro, moto, você sempre vai verificar a velocidade em quilômetros por hora, certo? Aqui no Brasil. Se a gente for observar em outros lugares, a gente tem milhas por hora, né? Mas aqui no Brasil a gente utiliza quilômetros por hora. E a gente precisa, na hora de estudar física, transformar essa velocidade para o sistema internacional, ou seja, passar isso para metros por segundo, certo? Como que a gente faz isso? Eu vou direto ao ponto contigo, tá? A gente precisa usar essa regrinha aqui, ó. Qual que é a regrinha? A regrinha do 3,6. Se eu for passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Simples. Então eu tenho lá 20 metros por segundo. Eu quero saber quantos quilômetros por hora dá isso? Multiplica por 3,6. Isso vai dar 72 quilômetros por hora, certo? E aí se eu quiser fazer o processo inverso, professor, é possível? Claro que é. É só você, ao invés de multiplicar, você divide por 3,6. Ou seja, 90 quilômetros por hora dividido por 3,6 vai dar 15 metros por 25 metros por segundo. Então a gente consegue fazer aí essa transformação de uma maneira bem simples, tá? O porquê desse número, tudo certinho, você vai ver aqui nos comentários a transformação, o que acontece nessa relação de transformação. Mas é importante que você saiba, basicamente, transformar essas unidades, tranquilo? A partir disso, pessoal, a gente vai chegar no último ponto aqui que a gente vai discutir nessa aula para ela não ficar muito longa, que é o conceito de velocidade média. Quando a gente vai calcular a velocidade de um corpo, percebe que a gente faz ΔS, posição final, posição inicial. Não importa para a gente o que aconteceu no meio desse sistema. Então, se um corpo sofre variação de velocidade, a gente não vai ter a velocidade instantânea daquele momento do corpo. Eu preciso saber qual que é a velocidade média que esse corpo teve durante a viagem. Vou considerar, então, dentro do tempo, o tempo que ele ficou parado, o tempo que ele desacelerou, o tempo que ele acelerou dentro desse sistema, certo? E aí a gente sempre vai sair com uma velocidade que a gente chama de velocidade média, certo? O que você tem que ter em mente, querido? O que você tem que ter em mente é que a velocidade média é diferente da média das velocidades. Eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho 3 velocidades. O corpo ele percorreu 200 metros a 20 metros por segundo, depois ele percorreu 150 metros a 30 metros por segundo, depois ele percorreu mais 10 metros, mais 50 metros a 10 metros por segundo. Beleza. Qual foi a velocidade média? Muita gente chegaria aqui e falaria assim, ó, 20 mais 30, 50, 50 mais 10, 60, 60 dividido por 3 dá 20. Professor, 20 metros por segundo. Essa é a média das velocidades. Ok, tá certo, média das velocidades, mas não é a velocidade média. Para calcular a velocidade média, eu preciso conhecer os tempos. O tempo no trecho 1, o tempo no trecho 2 e o tempo no trecho 3. Como que a gente faz para calcular tempo nesse sistema? A gente vai pegar o espaço e vai dividir pela velocidade. Então eu fiz aqui rapidinho para você, ó. Espaço dividido por velocidade, 200 dividido por 20 dá 10 segundos. Próximo. 150 dividido por 30 dá 5 segundos. Boa! E 50 dividido por 10 dá mais 5 segundos. Então esse veículo ele percorreu 200, 350, 400 metros em 10, 15, 20 segundos, ok? Nesse caso aqui deu 20 metros por segundo. Nesse caso do exemplo, acabou batendo aí que a velocidade média e a média das velocidades foram, de certa forma, iguais. Isso vai sempre acontecer? Não, não vai ser sempre dessa forma. A gente vai ver que conforme o exercício é dado, a gente vai ter valores diferentes para velocidade média e média das velocidades. Então toda vez que eu pedir velocidade média para você, calcule dessa forma que você vai mandar super bem na sua prova. Tranquilo? Pessoal, essa foi a primeira aula de cinemática falando aí dos movimentos. Espero que você tenha curtido essa aula, ok? Aqui embaixo deixa o seu comentário. Tem um sininho aqui, ó,
ativa esse sininho para você receber em primeira mão as próximas aulas do nosso curso. Ah, não deixa de dar aquela curtida, beleza? Gente, algumas tarefinhas aí para você fazer. A gente se vê na próxima aula. Valeu, galera! Um grande abraço, tchau!